Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Marlon Vander Machado, já conhecido da maioria de vocês, eu tenho certeza, e nós vamos hoje conversar sobre um tema que inclusive foi pedido na nossa rede social: prisão em segunda instância. Um tema polêmico, um tema atual, um tema que revela uma preocupação generalizada. Eu vou começar com aquela sinceridade que me é peculiar. Esse nosso encontro de hoje não terá qualquer ligação com questões políticas, não é? Toda vez que nós vamos conversar algum assunto do direito e nós acabamos enfrentando também temas politicamente controvertidos, isso acaba tirando a nossa razão enquanto juristas, não é? Como diz o ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal, o processo não tem que ter capa para aquele magistrado. Não importa quem está sendo julgado, para que a decisão correta possa ser aplicada. E para nós que somos estudiosos do direito, não importa também saber, na análise do caso fático, quem é que está sendo processado, quem é que teve algum aparente benefício legal ou aquele que teve exatamente tirado aquele benefício. Para nós não importa. Claro que nós vamos pegar um assunto atual, nós vamos estudá-lo, mas à luz exclusivamente do direito, sem qualquer conotação política. Nós somos pessoas do direito. Se nós tivermos que conversar sobre política, teremos que fazê-lo num outro momento, num outro ambiente, não será em nenhum vídeo meu, até porque eu não tenho paixões por candidatos, por governantes, eu tenho paixão pelo direito penal e pelo processo penal. Combinado? De qualquer forma, o tema foi posto: prisão em segunda instância. E nós vamos começar falando de uma forma muito tranquila. Código de Processo Penal na mão, Constituição Federal na mão, e nós vamos começar então a entender e a matar, logo de cara, alguns mitos, algumas fantasias que foram criadas nos últimos tempos. O primeiro deles, prisão em segunda instância. De quem a gente lembra? Nós lembramos do processo do ex-presidente Lula. Essa foi a grande discussão de uma época muito próxima, imaginando uma série de pessoas que não têm qualquer formação jurídica, que a prisão em segunda instância é um favor legal. Pois bem, pessoal, prisão em segunda instância não existe. Professor, como assim não existe? O senhor está louco? Todo mundo comentou, todo mundo falou a respeito. É verdade, não existe. Não existe uma prisão em segunda instância ou em uma instância superior. Porque a nossa lei, tanto a Constituição como lei maior e o nosso Código de Processo Penal, em momento algum determina que alguém possa ser preso por já ter sido condenado por um colegiado, então em uma instância superior. Então, na verdade, ouviram o grito, mas não sabem de onde partiu esse grito. Não existe prisão em segunda instância, meus amigos e minhas amigas. O que existe é a possibilidade de imposição da prisão àquele que sofre um processo. Seja na fase pré-processual, na fase de inquérito, seja na fase processual de primeira instância, seja após a interposição de um recurso, pós uma sentença de primeiro grau. Então, o legislador não tratou de impor uma determinada modalidade de prisão daquele que venha a ser condenado em primeira instância. Não existe no nosso direito a chamada prisão automática. O que existe é prisão como uma modalidade de satisfação de uma condenação transitada em julgado ou uma prisão antecipada
ao trânsito em julgado quando presentes determinados elementos. É claro que nós devemos, em um primeiro momento, imaginar que a prisão deve ser sempre um meio necessário. Quando nós falamos de prisão, nós vamos conhecê-la a partir da prisão em flagrante, aquela que ocorre nos moldes do artigo 302 do Código de Processo Penal. Então, será preso em flagrante delito aquele que estiver cometendo crime, que acabou de cometê-lo, que for perseguido logo depois da prática delitiva, ou que for encontrado também depois ou logo depois da prática delitiva, com instrumentos, com armas, com objetos que façam presumir a autoria delitiva. Temos também a prisão preventiva, aquela prisão decretada nos moldes dos artigos 311 e 312, com todas as modificações da lei relativa ao pacote anticrime, que nós também teremos a oportunidade de estudar num próximo vídeo. Temos ainda a prisão temporária, a prisão para cuidado, e a prisão pós-sentença recorrível e pós-pronúncia. Pois bem, nós estamos falando de quais modalidades ou de qual modalidade de prisão? Da chamada prisão cautelar, ou da medida cautelar pessoal, que é a prisão, como restrição da liberdade de ir e vir. As modalidades de prisão são essas previstas na Constituição e no Código de Processo Penal, eventualmente em leis esparsas, como é o caso da prisão temporária. Só que nenhuma delas é automática. Nenhuma delas decorre de uma situação processual específica. Então não existe, como nós dissemos, e vamos conseguir, não é? Passar aos amigos e às amigas, não existe na nossa lei nenhuma prisão automática. Vamos para um brevíssimo histórico. O artigo 594 do Código de Processo Penal, que foi revogado, aquele artigo 594 previa, sim, uma forma automática de prisão. Dizia ele, claro que em outras palavras, mas que todo sujeito condenado em primeira instância deveria aguardar o julgamento do recurso interposto preso. Era uma das condições, dos requisitos de admissibilidade do recurso. Então deverá aguardar preso até o julgamento do recurso. Pois bem, o que fez com que houvesse uma mudança para finalizar com a revogação desse artigo 594? A nossa Constituição Federal, de 1988. E ela determina exatamente o quê? O espírito dela, o que nos trouxe? O princípio da presunção de inocência. Aqui nós começamos a enxergar a grande falácia de parte da imprensa e que acabou contaminando uma boa parte da população. Mas nós não. Nós, nem eu e nem vocês, estudiosos do direito. Porque nós devemos estudar pormenorizadamente a nossa lei maior, a nossa Constituição, para entendermos se efetivamente o princípio da presunção de inocência garante um ar de impunidade. Percebem? Quando se fala, por exemplo, que determinado réu deve ficar preso até o final do julgamento, ou seja, que a prisão em segunda instância deva ser decretada, isso é resultado
exatamente do falso entendimento da lei. E quem é que entende de lei somos nós da área do direito. Os outros são palpiteiros. Os outros pegam pedacinhos de coisas, criam notícias e vira verdade. Vamos para a nossa Constituição? Todos devem ter, naturalmente, como livro de cabeceira a Lei Maior. O artigo 5º, que trata dos direitos e garantias fundamentais. Então vamos ver. No inciso 57, ou LVII, o que determina? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Vamos lá, hein? Se leigos fôssemos neste momento, poderíamos chegar a uma conclusão absolutamente errada. Espere, se eu sou inocente até que haja o trânsito em julgado, ou seja, até que o processo termine em definitivo, que não caiba mais nenhum recurso, então eu não posso ser preso até que haja o trânsito em julgado. Em outras palavras, não é? Até que a sentença se torne definitiva, já que eu sou inocente, eu não posso ir para a prisão. Eu não posso começar a cumprir a minha pena. Vou ler novamente e vocês vão me acompanhar. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ninguém pode ser considerado culpado. Mas aí vem uma pergunta que não quer calar. Eu não posso ser considerado culpado. Então eu devo ser considerado inocente? Vamos para a exegese, o entendimento exato. Eu não sou considerado culpado. Significa dizer que eu sou considerado inocente? Não. Como não? Vou explicar. O que determina o inciso 57 da Constituição é que o tratamento a ser dado é um tratamento como se fosse um inocente até o trânsito em julgado. Que eu não serei considerado culpado. Então eu devo ser tratado como um inocente. E o inocente pode ir para a cadeia? Pode. Qual é a base disso, professor? Ora, na própria Constituição. Quando a gente verifica no inciso 61 do mesmo artigo 5º, que fala assim: ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Vamos ler novamente, não é? Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada do juiz competente. A mesma Constituição Federal, a mesma lei maior, prevê que o sujeito não pode ser considerado culpado. Alguns incisos depois, o que diz a mesma Constituição, mesmo artigo 5º, que ninguém será preso senão em flagrante ou por ordem do juiz. O que está a Constituição Federal a nos trazer de mensagem para nós que atuamos com o direito, para nós, eu, para vocês e para tanta gente que atua com o direito, especialmente com o processo penal? O que está a nossa Constituição falando? Que eu serei considerado inocente, mas eu posso aguardar o processo preso. É o que a Constituição Federal fala para a gente.
Qual é a base disso? A base principal é que o princípio da inocência ou da não culpabilidade, como preferem alguns juristas, não determina somente a questão que envolve a prisão ou a liberdade, mas em especial, em um primeiro momento, a questão que envolve o ônus da prova. Prestem atenção. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. E, na dúvida, eu devo ser absolvido. Perceberam? Presunção de inocência está ligado exatamente com o ônus da prova. Por isso que, se o cidadão é denunciado pelo Ministério Público, se o cidadão é processado pelo juiz competente, o ônus probandi cabe a quem acusa. E, na dúvida, aquele mesmo cidadão deverá ser absolvido. Por quê? Porque presume-se a sua inocência ou a sua não culpabilidade. Um erro, então, quando nós analisamos esses incisos de forma separada. Ah, mas professor, então o senhor está dizendo que um sujeito presumidamente inocente pode ficar preso? Claro, desde que presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Artigo 283 do Código de Processo Penal, que nos traz o quê? As medidas cautelares. Vamos a ele. Artigo 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante, delito ou por ordem escrita, etc., etc., como nós já lemos na nossa Constituição. Foi uma cópia, basicamente, daquilo que determina a nossa Constituição Federal. E o artigo antecedente, o 282, que trata das medidas cautelares, e como eu disse no início desse nosso encontro, as medidas cautelares pessoais, a prisão. Quando é que a prisão pode ser determinada antes do trânsito em julgado, a chamada prisão cautelar? Quando presentes os dois requisitos do artigo 282. Quais são? Necessidade para aplicação da lei penal, para investigação ou a instrução criminal, e nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais. Então, se eu for anotar agora na minha pagelinha, se eu for anotar agora no meu caderninho, eu vou colocar então que o primeiro requisito, necessidade. O sujeito está em vias de deixar o país. Ele é preso por necessidade para aplicação da lei penal, para evitar a fuga. Ele é preso pela necessidade de apuração instrutória da prova. Ele está ameaçando a vítima, ele está ameaçando uma testemunha. Ele poderá ser preso. Ele é multireincidente, ou ele está em vias de praticar novos delitos. Claro que é subjetivo, mas imaginando dessa forma, ele poderá ser preso. Mas por quê? Porque a prisão é necessária. Primeiro requisito, necessidade. Qual é o segundo? Inciso 2º do artigo 282. A adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou do acusado. Então, a medida será adequada. Pois bem, professor, necessidade eu entendi. Pressupostos da prisão preventiva, garantia da ordem pública, garantia da correta instrução, correta coleta da prova. Perfeito. E adequação? Por que o termo adequação? A medida deve ser necessária e adequada. Por que adequada? Porque eu tenho outras medidas cautelares hoje no processo penal que podem ser
impostas. Nós não temos mais somente a prisão como medida cautelar. Vamos lá no nosso código, lá no artigo 319, vamos ver o que diz o artigo 319 rapidamente. São medidas cautelares diversas da prisão. Então, comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso ou de frequência a determinados lugares, tornozeleira eletrônica, a fiança, a internação. Então, vejam, ao se deparar com um determinado réu, o juiz deverá verificar, primeiro, a necessidade de uma medida cautelar. Segundo, qual será a medida adequada? Deixando a prisão como a última das medidas, ou, como gosta a doutrina, a última ratio. Então vamos lá. Voltando ao caso aqui, que nos trouxe, digamos assim, toda a problemática da pergunta: o ex-presidente Lula deveria ter sido preso? Deveria ficar preso? Não deveria. Esqueçam que é ele, hein? Esqueçam. Mas um réu deve ficar preso inadvertidamente, minhas amigas e meus amigos? A resposta é: depende. Se a prisão for necessária e adequada, é cabível a imposição de uma medida cautelar como a prisão. Mas ela deve ser, eu repito, necessária e adequada. Preciso prender, ou melhor, preciso impor a medida cautelar, e a medida cautelar necessária ou adequada, melhor dizendo, será a prisão. Então ele será preso. E preso continuará, como milhares de brasileiros que se encontram presos nos CDPs aqui por todo o país, aguardando o julgamento, às vezes de primeira, às vezes de segunda instância. Então a grande pergunta a ser feita é: havia necessidade da prisão? E eu não vou dar essa resposta. Eu tenho a minha opinião, mas caberá a vocês concluir. Era necessária e era a medida adequada? Será que em liberdade, esse caso do ex-presidente, ele continuaria praticando crimes? Sim, então a medida era necessária. Vejam, eu não quero dar a minha opinião, não porque eu me furte, mas é porque todos nós devemos analisar o direito, como eu disse, sem capa, sem saber de quem se trata. Então, se eu não gosto do atual presidente, ele deve ser empichado e ele deve ir para a cadeia. Ah, mas eu gosto do ex-presidente, então, sabe, ele que fique livre. Não. Nós do direito, enquanto estudiosos, enquanto estivermos estudando o direito, não podemos analisar o fato pela pessoa X ou Y, nem pelo nosso amor, nem pelo nosso ódio. Então nós vamos deixar para os amigos da imprensa falarem essas bobagens, não é? Nós vamos deixar para a conversa de boteco, não é? Não, ele tem que ir para a cadeia, ele tem que morrer na cadeia. Coisas que para nós do direito não se enquadram, não se encaixam e que não podem ser postas de lado. E, no caso em si, vejamos, ontem julgou-se, em definitivo, a incompetência, a suspeição do ex-magistrado que presidiu a apuração de todas as provas. E um réu, seja lá quem for, passou mais de um ano preso e agora todo o processo é anulado. Isso nos traz qual conclusão? A de que a prisão, antes do trânsito em julgado,
deve decorrer da necessidade e da adequação. Se ela for necessária, se ela for adequada, que se prenda. Caso contrário, que se evite, para se evitar também o erro judiciário e para que não criemos mártires, pessoas que sofreram por um erro judiciário. Ok, pessoal? Era isso que nós tínhamos nesse nosso breve encontro para falar sobre a prisão em segunda instância. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês mandem perguntas no meu Instagram. Eu espero que vocês mandem mensagens tanto no Instagram, no Facebook, como no nosso canal do YouTube. Que vocês se inscrevam, que vocês ativem esse canal para receber todos os próximos vídeos, inclusive um deles que nós faremos ao vivo, bem provavelmente na próxima semana, e onde falaremos da prisão em flagrante, que é outro caso do momento. Acabamos de ter um deputado preso em flagrante delito, não é? De uma repercussão nacional e internacional, e nós temos que descobrir, nós temos que verificar. Foi legal a prisão dele ou não? Ok, pessoal? Espero vocês então nas minhas redes. Um grande abraço às minhas amigas e aos meus amigos. Fiquem em paz e em casa por causa da pandemia. Tá bom, gente? Um abraço, uma boa noite a todos.